Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 8h57 em Manaus. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, o consumidor já pode bloquear telemarketing a partir desta terça-feira. Desemprego e inflação impulsionam a inadimplência dos brasileiros no primeiro semestre de 2019. Diminui o número de pessoas vítimas da AIDS no mundo. Lei seca flagra 42 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Manaus e Manacapuru. Procon Amazonas autua distribuidora de combustíveis em R$1 milhão. Prefeitura convoca 3.000 candidatos para entrega de documentação em segunda chamada do Bolsa Idiomas. Trio armado é detido suspeito de usar táxi para assaltar na zona norte de Manaus. Fluminense empata com Ceará e sai da zona de rebaixamento. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 8h59, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que a inadimplência do consumidor cresceu 0,9% no primeiro semestre de 2019, se comparado com o fim do ano passado. Esta é a segunda menor variação desde 2012, quando a inadimplência cresceu 5,8%. Até abril deste ano, mais de 62 milhões de pessoas se encontravam nessa situação, o que representa quase 41% da população adulta. A alta mais acentuada foi na região sudeste, com 3,4% em junho, seguida pelo norte e sul do país. Do total de consumidores que têm contas em atraso no país, 1/4, 25%, está na casa dos 30 anos. Que é a fase da vida em que as pessoas tendem a assumir mais compromissos financeiros, como casamento, filhos e despesas domésticas. Chama a atenção no levantamento o crescimento no atraso de contas entre população idosa, que varia de 65 aos 84 anos. 9h em Manaus. E o consumidor já poderá bloquear telemarketing a partir desta terça-feira. Quem tem os detalhes é Daniel Fagundes. Já está no ar o site nãomeperturbe.com.br, que permite o consumidor bloquear ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações. A medida foi uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações e é válida para empresas signatárias do acordo com a Anatel. São elas Algar, Claro, Oi, Nextel, Sercontel, Sky, TIM e Vivo. O prazo para o bloqueio das ligações é de 30 dias após a solicitação do cliente. As prestadoras que descumprirem a regra podem ser advertidas ou penalizadas com multas de até R$50 milhões. De acordo com a Anatel, estudos de mercado estimam que pelo menos 1/3 das ligações indesejadas no Brasil sejam realizadas para vender serviços de telecomunicações. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. E agora, Bolsonaro reafirma a intenção de indicar filho para embaixador. Yuri Hudson. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a falar sobre a possibilidade de indicar o filho, Eduardo Bolsonaro, para assumir a embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos.
Ele participou de um evento em comemoração ao Comando de Operações Especiais do Exército na Câmara e afirmou que o fato da possível indicação do filho estar sendo criticada é um bom sinal. O que eu mais quero é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. A indicação de Eduardo, que é deputado federal, tem sido alvo de críticas de especialistas, de diplomatas e de políticos, inclusive de aliados ao clã Bolsonaro. Para ser alçado ao cargo de embaixador, Eduardo Bolsonaro precisa da aprovação do Senado. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, que deve comandar uma possível sabatina com o filho do presidente, caso ele seja mesmo indicado, vê com ressalvas essa possibilidade. Eu acho que só que foi um erro, talvez o maior erro do presidente até agora, é o próprio filho, sem ter pelo menos tentado entender qual é o sentimento hoje do Senado Federal. Não tem precedentes no mundo, há discussões jurídicas e constitucionais a respeito, se entraria no caso de nepotismo ou não, porque você tem carreira, você tem também uma série de coisas. E entra até no mérito na questão, o que é notório saber se ele está preparado. Para a subchefia de assuntos jurídicos da Presidência da República, a indicação não seria um caso de nepotismo, já que o cargo de embaixador é político. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Internacionais. O mundo agora. 9h04 e o número de pessoas vítimas da AIDS diminui no mundo. É o destaque do Giro Internacional de Notícias. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 16 de julho de 2019. Essas são as principais notícias desta terça-feira. O número de vítimas da AIDS diminui no mundo. Segundo o relatório divulgado pela UNAIDS, 770 mil pessoas morreram com doenças relacionadas ao HIV em 2018, cerca de 30 mil a menos que em 2017. A agência aproveitou para revelar outros números, como, por exemplo, 3 a cada 5 soropositivos realizam tratamentos com antirretrovirais, uma proporção inédita e cerca de 10 vezes maior do que nos anos 2000. Já o número de novas infecções permanece estável em relação aos anos precedentes, 1,7 milhão. Em Estrasburgo, os eurodeputados decidem nesta terça-feira se elegerão ou não Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia, 2 semanas depois de a alemã ter sido indicada para o cargo. Antes da votação, von der Leyen realiza um debate no Parlamento Europeu para tentar convencer os eurodeputados ainda reticentes, especialmente os eurocéticos. Se obtiver a maioria absoluta, 374 votos, ela se tornará a primeira mulher a presidir a Comissão Europeia. Nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump voltou a atacar as congressistas democratas de origem estrangeira após publicar tweets classificados como racistas. Em coletiva de imprensa, Trump declarou que as 4 congressistas democratas, alvo de suas críticas, só sabem reclamar. Ele se refere a Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib. Trump voltou a afirmar que se elas não estão felizes nos Estados Unidos, podem ir embora. As 4 congressistas também realizaram uma coletiva de imprensa afirmando que Trump está promovendo uma agenda nacionalista branca e as 4 líderes prometeram que suas vozes não serão silenciadas. O Mercosul aproveita a ocasião do acordo concluído com a União Europeia para reestruturar seus fundamentos. As mudanças começam a ganhar corpo a partir da reunião de cúpula iniciada na segunda-feira na cidade argentina de Santa Fé e que passa nesta terça-feira ao nível ministerial. Algumas decisões foram anunciadas, como a assinatura de um acordo de cooperação consular e o fim da cobrança do serviço de roaming nas ligações telefônicas dentro do bloco. Para mais informações, acessem rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
E no próximo bloco, Lei Seca flagra 42 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Manaus e Manacapuru. E tem ainda o empate do Fluminense com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Eu volto logo após o intervalo. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieradan informa a hora certa. 9h08. Boas novas FM. Apoio cultural. Espantalho, pneu de qualidade, atendimento de amigo, melhor preço da cidade. Pneus Carga Maxxis, na Nova Espantalho Torquato tem. Alinhamento de caminhão, na Nova Espantalho Torquato tem. Melhor pneu para picape, na Nova Espantalho Torquato tem. Nova Espantalho Torquato. Não compre sem antes falar com o compadre. 3236-1900. Vem pra Espantalho, vem! Notícias do governo do Amazonas. Produção rural. O governo do Amazonas lança o Plano Safra 2019-2020 para ampliar o apoio à produção rural em parceria com instituições estaduais, municipais e federais. Com o plano, os produtores rurais do estado terão acesso a crédito facilitado e apoio à comercialização. O lançamento será no dia 17 de julho no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, às 9h da manhã. Cidadania. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, e a Agência de Fomento do Amazonas, a FEAM, vão contemplar 130 pessoas com crédito solidário no dia 15 de julho, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Eles receberão de R$200 a R$2.000 para investir em pequenas atividades econômicas e melhorar a renda. Governo do Amazonas. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Terça-feira, 16 de julho de 2019. Uma das faixas da Bola da Suframa foi interditada para obras. O trabalho integra o lote 1 do pacote de recuperação do distrito e vai levar melhorias a 9 quilômetros de vias na área industrial. Quase 800 certidões de endereço foram emitidas de janeiro a junho. O documento oficializa o local de imóveis na cidade e pode ser solicitado na sede do Implube, na Compensa. Mais de 3.000 candidatos foram aprovados em segunda chamada no Bolsa Idiomas. A lista com os nomes está disponível no portal ESP e a entrega de documentos acontece amanhã e quinta. E os ipês da Djalma Batista já começam a florescer antes do período previsto para setembro. Equipes do programa Arboriza Manaus cuidam de perto das espécies que embelezam a avenida. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Notícias. Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Notícias. Os destaques da sua cidade em primeira mão. 9h11 em Manaus. O tráfego de veículos na estrada do Tarumã, no trecho compreendido entre a Ponte do Tarumã e a confluência com a Avenida Torquato Tapajós, teve alteração nesta segunda-feira, dia 15. A mudança foi realizada devido à realização das obras de duplicação da pista em um dos lados da via. O desvio acontece para a pista da direita, em fluxo e contrafluxo, no trecho próximo a um condomínio existente no local.
Quando este trecho estiver concluído, o trânsito será liberado nas duas faixas, ainda em caráter temporário, uma vez que o procedimento será repetido posteriormente com a aplicação da segunda camada de asfalto. A liberação definitiva só vai acontecer após a realização dos serviços de meio-fio, calçada e sarjeta, e ainda com a sinalização de todo o trecho em obra. E após 3 semanas de recesso, a Câmara Municipal de Manaus deu início às atividades parlamentares nesta segunda. Além da lei orçamentária anual, 200 projetos de lei que foram apreciados no primeiro semestre e que tramitam nas comissões técnicas devem ser discutidos em plenário. O presidente da Casa, vereador Joelson Silva, do PSDB, afirmou que a lei orçamentária estabelece despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. O orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano. A previsão é que este ano ela entre em votação em 16 a 20 de dezembro. O presidente ressaltou que os vereadores tendem a apresentar e a aprovar mais projetos e focar nas emendas impositivas para a lei orçamentária anual. E informou também que haverá um acréscimo de 0,1% nos valores das emendas impositivas dos vereadores. 9h13, o Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, realizou entre sexta-feira e a madrugada de ontem blitz da Operação Lei Seca em Manaus e no município de Manacapuru, a 68 quilômetros da capital. A fiscalização realizou 820 testes de alcoolemia, popularmente conhecido como bafômetro, flagrando 42 motoristas dirigindo sob efeito de álcool nas duas cidades. Ao todo, 209 motoristas foram flagrados, cometendo infrações de trânsito, além de 49 veículos recolhidos por diversas irregularidades nas duas cidades. Do total de testes de alcoolemia realizados, 180 ocorreram em Manaus e 640 em Manacapuru. Em Manacapuru, as ações ocorreram para reforçar a segurança viária durante as comemorações de aniversário de 87 anos da cidade. As ações visam conscientizar a população sobre segurança no trânsito e autuar condutores que dirigem sob efeito de bebidas alcoólicas. 9h14, a SEMAD, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, informa que na tarde de segunda-feira, um princípio de incêndio atingiu uma sala do 3º andar da sede do prédio, na rua São Luís, no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. O prédio foi evacuado e o sinistro foi rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio de Servidores da SEMAD, como explicou o secretário da pasta, Lucas Bandieira. Na tarde dessa segunda-feira do dia 15, houve um princípio de incêndio na Secretaria de Administração e se deu pelo fato de que um celular estava carregando em cima de umas cadeiras e infelizmente ele sobreaqueceu, iniciando um princípio de incêndio. Mas graças a Deus foi brevemente contido pela equipe de Brigada de Incêndio formada pelos servidores e sem mais danos físicos ou qualquer tipo de incidente com os servidores. No entanto, a Secretaria vai ficar suspenso o expediente para a apuração e a checagem da rede elétrica para que esteja tudo ok e voltar ao funcionamento normal nessa quarta-feira. E em ação conjunta entre o PROCON-AM, Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, e a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito dos Combustíveis, foi entregue na segunda-feira auto de infração à Atens, distribuidora de petróleo, com multa estipulado em R$1 milhão por negativa à informação e obstrução à fiscalização, conforme o Código de Defesa do Consumidor. No dia 10 de junho, a empresa autuada respondeu ao órgão de defesa do consumidor que, se fossem repassadas as informações contidas em notas fiscais, antes e após a redução de preços anunciada pela Petrobras em 1º de junho, seria violação aos sigilos fiscal e industrial da distribuidora. Para a presidente da CPI dos combustíveis, deputada Joana Dark, esta é uma forma de pressionar as distribuidoras e postos para que colaborem com as investigações. O PROCON-AM vai continuar nas ruas realizando as fiscalizações e auxiliando a CPI dos combustíveis nas investigações.
9h16, a Prefeitura de Manaus divulgou na manhã de ontem a lista da segunda chamada do programa Bolsa Idiomas, convocando 3.012 candidatos para a entrega de documentação já nesta quarta-feira e quinta-feira também, na sede da ESP, Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, vinculada à SEMAD, na Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Segundo o diretor executivo da ESP, Helder Câmara, as vagas disponibilizadas nesta fase do processo seletivo são remanescentes de candidatos convocados na primeira chamada, que não compareceram ou não apresentaram documentação comprobatória regular do programa. Nessa etapa do remanejamento, os candidatos se inscreveram, concorreram a uma vaga e os que foram contemplados, eles devem comparecer aqui na ESP, na Newton Lins, do dia 17 até o dia 18, trazendo toda a documentação que está elencada lá no edital. O candidato, nesse momento, ele é apenas classificado para que ele se torne contemplado, no caso. Se ele quer ser bolsista de fato, para ganhar a bolsa dele, primeiro passo, trazer essa documentação, validar toda essa documentação, a partir daí ele recebe um encaminhamento e ele vai até a instituição a qual ele escolheu, a qual ele foi contemplado com uma bolsa, se matricula e a instituição já o torna bolsista. Mas é impreterível que ele compareça à ESP para entregar toda essa documentação, que eu antecipo as principais: CPF, RG, o comprovante de todos os moradores, comprovante de renda. Isso é muito importante porque ele fez uma declaração de renda per capita. Então, a partir daí, entregou a documentação, validou, ele sai com encaminhamento, se matricula e vira bolsista. A lista de classificados nesta fase do processo consta no portal esp.manaus.am.gov.br. E para você que busca oportunidades de emprego hoje, a Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, disponibiliza 176 vagas de emprego nesta terça-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O atendimento iniciou desde as 8 horas da manhã e os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores que estão contratando. Os postos do Sistema Nacional de Emprego, Cine Manaus, ofertam também 37 vagas de emprego a partir das 8 horas de hoje. Há oportunidades para soldador, vendedor e cozinheiro, entre outros cargos, além de chances para pessoas com deficiência. 9h19. Com mais de 300 horas de voo, o Departamento Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública completa um ano com saldo positivo no resgate de vidas e apoio a operações policiais integradas. De acordo com o secretário executivo da SSPAM, Coronel Anésio Paiva, hoje as aeronaves e o pessoal que atuam nas ações aéreas estão concentrados no mesmo local. Nós podemos operar aqui com as nossas aeronaves, fazendo o resgate de alguma pessoa que esteja com acidente de trânsito, ou então com picada de animal peçonhento aí na nossa região metropolitana. Estamos também com as nossas operações aéreas integradas, apoiando as equipes de terra, né, para dar uma maior comodidade, uma maior segurança para o nosso operador de segurança pública. O chefe do departamento, o tenente-coronel Eliton Silva, explicou que o departamento atua com 4 aeronaves. Nós já executamos 7 operações de salvamento, de resgate só no ano 2019. Foram 3 vítimas de picada de cobra, 3 vítimas de trauma, né, proveniente de acidentes diversos, e aquele acidente que envolveu o oficial da Polícia Militar. 9h21 em Manaus. A segunda etapa da ação de ouvidoria itinerante acontecerá até sexta-feira, dia 19, na região do Alto Solimões, atendendo a população dos municípios de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte e Benjamin Constant. A ação promovida pela Controladoria Geral do Estado tem o objetivo de ouvir os cidadãos com maior efetividade e buscar soluções para as demandas apresentadas. No primeiro dia das atividades, na segunda-feira, a equipe deu respostas às demandas resultantes da ação de ouvidoria itinerante ocorrida em maio, exclusivamente em Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus. Hoje, a equipe chegará a São Paulo de Olivença, que fica a 985 quilômetros da capital. Na quinta-feira, a equipe da CGE desembarcará em Atalaia do Norte,
Norte, distante a 1.138 quilômetros da capital, com o fechamento dos trabalhos na sexta-feira, dia 19, em Benjamin Constant. Os atendimentos acontecerão em vários pontos de cada município. 9h22 em Manaus. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. E no destaque policial de hoje, trio armado é detido suspeito de usar táxi para assaltar na zona norte de Manaus. Quem tem as informações é o Gessinei Brito. Na tarde da segunda-feira, dia 15, a Força Tática da Polícia Militar prendeu Atayan Barbosa Catão e apreendeu 2 adolescentes no conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. Conforme informações, o trio havia pego um táxi com o intuito de realizar roubos no centro, na zona sul de Manaus. Ao perceber a atitude suspeita dos ocupantes do táxi, a polícia fez sinal de parada para o veículo. Foi quando o trio tentou fugir, mas foi capturado. Os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com um dos adolescentes, um revólver calibre 38 com Tayan e uma arma de fogo falsa com o segundo adolescente. As 2 armas tinham a numeração raspada e o trio também tinha trouxinhas de drogas. Com medo, o taxista se evadiu do local depois que os suspeitos foram presos. Ainda na tarde da segunda-feira, Breno Jonathans Martins Souza, de 22 anos, Maximiliano Paiva de Oliveira, de 23 anos, e um adolescente de 17 anos foram presos enquanto se preparavam para assaltar um ônibus na Avenida Altaz Mirim, bairro São José Operário, na zona leste de Manaus. Após denúncia anônima, os policiais da 9ª Sincom prepararam um cerco para abordar o trio que estava próximo a um shopping quando realizaram as prisões. Breno já foi preso por roubo e tráfico de drogas, enquanto que Maximiliano já foi preso por roubo a coletivo. Junto com os presos, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, uma pistola falsa, 5 munições intactas e um terçado. Os 3 foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Sheila Maria Faustino Pérez, esposa do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, está há 2 dias presa em uma cela individual na penitenciária feminina de Manaus, no quilômetro 8 da BR-174, na zona rural. Conforme o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Sheila é a pivô do racha na facção criminosa Família do Norte. Sheila foi presa no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar para Barcelona, na Espanha. Ela deu entrada no sistema prisional do Amazonas na tarde do último sábado, dia 13. A SEAP ressaltou que todos os procedimentos de segurança estão sendo tomados para resguardar a integridade física e mental da interna. De Manaus, Gessinei Brito. Obrigado, Gessinei. São agora 9h25 em Manaus. 6 mortos e 11 feridos. Esses são os últimos números de pessoas que foram vítimas da guerra de facções na zona sul de Manaus. O caso mais recente aconteceu por volta das 3h30 da tarde na rua Leopoldo Neves, no Prosamin Cajual, localizado no bairro Santa Luzia. Na ocasião, 2 homens que não tiveram as identidades divulgadas foram baleados. Não há informações sobre o envolvimento deles em grupos criminosos. 9h25 em Manaus. E um agente federal da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária de 30 anos foi baleado na noite desta segunda-feira durante uma tentativa de assalto. O caso aconteceu na Praça do Congresso, no centro de Manaus. O assaltante, um homem de 29 anos, morreu com 5 tiros. O agente, que é de Minas Gerais, foi levado ao hospital e passou por cirurgia. Agora são 9h25 em Manaus. Notícias do Esporte. 9h26. Ontem tivemos o último jogo da rodada do Brasileirão, que começou no fim de semana. O Fluminense empatou com o Ceará e saiu da zona de rebaixamento. E pelo jogo de acesso à Série C, hoje começa a venda de ingressos para o confronto entre o Manaus e o Caxias do Sul, que vale vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. JC, bom dia. Olá, Jones Moura, bom dia Elia Costa, bom dia ouvintes do Rádio Notícias.
O Manaus divulgou nesta segunda-feira a programação da venda de ingressos para o confronto de volta contra o Caxias, que será disputado no próximo sábado às 15h na Arena da Amazônia pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, em duelo que vale acesso. A partir desta terça-feira, os bilhetes serão comercializados por R$ 20,00 meia em 13 pontos físicos de venda. No dia da partida, os ingressos poderão ser adquiridos somente na Arena da Amazônia a partir das 9h da manhã. Crianças até 12 anos não pagam e idosos a partir de 60 anos têm direito a meia. Pela internet, as entradas já podem ser compradas pelo site Ingresso de Vantagens. Depois do empate no tempo normal em 0-0, o Sul América venceu o Operário na cobrança de penalidades por 5-4, conquistando o bicampeonato da Copa Metropolitana de 2019. No duelo entre interior e capital e das equipes invictas na competição, a grande final foi realizada no último sábado no estádio Gilberto Mestrinho, na cidade de Manacapuru. Só lembrando que a Copa Metropolitana foi realizada durante 4 meses, com a participação de 8 equipes, sendo 4 da capital e as demais do interior do Amazonas. O destaque do Campeonato Brasileiro: em jogo muito movimentado, Fluminense e Ceará empataram por 1-1 na noite de ontem no estádio do Maracanã e segue na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por interferência do VAR pelas partes de Pedro com a torcida tricolor e com um golaço de bicicleta do zagueiro Thiago Alves para a equipe cearense. Na próxima rodada, o Fluminense visita o Vasco em São Januário e o Ceará recebe o Palmeiras. Ambos os duelos serão no sábado, dia 20. Nas últimas do esporte do Rádio Notícias, principal nome do país nos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira está fora do Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo disputado na Coreia do Sul. A saltadora de 23 anos está com uma lesão no punho esquerdo que se agravou durante os treinos já na Ásia. Acabou retirada da prova desta terça-feira, na qual buscaria a classificação olímpica. Com as notícias do esporte, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. Obrigado, JC. 9h29. O Neymar se reapresentou nesta segunda-feira ao PSG com uma semana de atraso. E, em um curto encontro com o diretor esportivo do clube, Leonardo, o brasileiro reafirmou seu desejo de deixar o clube, de acordo com a apuração do ESPN. Como antecipado pelo pai do jogador, Neymar retornou aos treinos da equipe francesa após cumprir compromissos com o Instituto Neymar Júnior na Praia Grande, litoral de São Paulo. 9h29. A notícia que jamais mudará. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Chega ao fim a edição desta terça-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim Iadã Notícias. Um ótimo dia para você, fique agora com Estação Vida. Vem aí, Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A Iadã informa a hora certa. 9h31. Boas Novas FM. Apoio Cultural.
Natal. Os cremes para pentear de 1 kg da Naturhair foram desenvolvidos com ação duradoura de até 24 horas e filtro solar para o cuidado diário dos fios com resultado e rendimento que você sempre sonhou. Além disso, eles possuem ação instantânea, hidratação prolongada e ação anti-ressecamento. Com diversas opções como óleo de coco, abacate, óleo de argan e muito mais, os cremes para pentear da Naturhair vão te proporcionar aquele tratamento e finalização super desejados. Opção é o que não falta para arrasar. Naturhair, naturalmente você. Em Manaus, pela distribuidora de cosméticos Sabiá. Fone 9126-5648 ou 98433-20